está apresentando essa conversa de bastidores, que é um modo da gente aproximar o máximo possível as obras que a gente apresenta aqui no Teatro Municipal e que, de alguma forma, fazem parte do repertório do Balé da Cidade de São Paulo. Pensando sempre a prática de dança como um campo de conhecimento, uma área que trabalha com variáveis interdisciplinares, e acho que cada vez que a gente pode se encontrar com o público é uma maneira de ampliar aquilo que a gente tem um contato mais direto quando está no palco, mas que, de alguma forma, tem uma rede de ações, de pessoas e de conhecimentos que fazem a coisa acontecer. Hoje aqui a gente está falando de Fôlego, que vai apresentar a sua terceira versão, digamos assim, no dia 14 aqui no Teatro Municipal, 14, 15, 16 e 17, é isso, Zezé? E a gente vai poder conversar um pouco mais com a mediação de Roberta Bota, que é coordenadora de ensaio do Balé da Cidade de São Paulo, e especificamente do trabalho Fôlego, desde a primeira versão, né? Já é quase dança já o trabalho, é praticamente dança o trabalho. Porque também é legal pensar nesse sentido, né? Que a gente não dança só dançando. Tem uma maneira de pensar a dança, que a dança é mais aquilo que ela pode ser do que aquilo que a gente acha que ela é. E no ponto de vista deste projeto desde 2023, a gente pensa a dança também como uma tecnologia de comportamento, não apenas só como linguagem. Então, quando a gente está dançando, a gente também está dançando a luz, está dançando um pensamento, está dançando a trilha que é do projeto The Field, mas que foi reelaborada e remixada pelo Ian Thor. A gente está dançando o figurino, a gente está dançando o modo dos bailarinos se relacionarem. Então, a dança não é simplesmente um conjunto de passos ou a coreografia em si, mas tudo aquilo que, de alguma forma, ela convoca e tudo aquilo que, de alguma forma, ela comunica na realidade que cada um absorve daquilo que entra em contato, no momento onde a gente entra em contato com a coreografia. E o que eu acho que eu podia falar de Fôlego, porque eu não assisti as primeiras versões, né? Eu assisti já a segunda versão, aqui, mas não na estreia, que foi quando eu entrei na companhia na direção e que a gente foi para uma turnê na Suíça e na Alemanha e que eu chamei Fôlego para entrar no programa. De alguma forma é a única peça dos últimos tempos de repertório da companhia que de alguma forma, não de alguma forma, que praticamente eu decidi que ela fazia parte deste modo de pensamento e desta articulação que a gente resolveu propor e que pratica desde meados de 2023. Tem uma relação entre um uníssono e, ao mesmo tempo, autonomia, que parecem coisas que divergem e que, no momento onde eu entrei em contato com a obra no ensaio, eu senti que a potência da obra de mobilizar o meu corpo, ela também atravessava essas questões, né? Uma autonomia de quem faz, mas, ao mesmo tempo, uma força de um coletivo que parecia uma coisa só, mas feita de muitas pessoas ao mesmo tempo. No caso, eram 14, agora são 16, né? E a primeira versão foi com 9. E acho que isso faz parte da articulação coreográfica da Rafaela Sayun, que é a coreógrafa, também com assistente da Inês Galrão e todo mundo que trabalhou dentro desse projeto. Tem um lugar que eu acho que é difícil de acontecer fora de uma prática constante, de uma pesquisa, no mergulho, que é uma dança que se articula nela mesma, mas estando disponível o tempo inteiro, ou seja, não só cumprindo com passos, mas fazendo com que o corpo acione o ambiente, acione o seu parceiro, que seja ele o chão, seja ele o vento que faz tocar a nossa pele quando a gente mexe, seja alguém que está dançando comigo no mesmo tempo da música, seja o som. E, com certeza, dentro disso, tempo e espaço. E acho que Fôlego é um lugar que, nesses 35, 34 minutos, mais ou menos, de coreografia, nos coloca a essa disposição de um jeito novo, mas sem sair de uma coisa que eu acho interessante, que é a tradição da coreografia. Tudo isso que eu estou falando, eu nem falei para ela, mas estou falando aqui porque eu acho que é bom para a gente puxar. Mas eu acho que tem uma tradição da coreografia de fazermos algo juntos que envolve um momento ritual, mas que envolve um momento técnico e que envolve um momento de entrega entre relação, tempo, espaço, ritmo e o modo como cada corpo responde à ideia que a Rafaela tem sobre pulso, sobre retroalimentação, sobre rebote, sobre uma série de conceitos que acho que cada artista mapeia para si, mas ao colocar no mundo faz com que a gente entenda também sobre outros modos de pensar a realidade, que eu acho que Fôlego tem várias chaves sobre essas relações que são interessantes, que talvez a gente possa falar sobre elas aqui.
Acho que é isso. Não sei se eu vou apresentar a equipe, hoje eu não vou apresentar ninguém. Vou deixar todo mundo assim, só quem está aqui. Depois, para quem quiser conhecer, dia 14, quem já conhece, dia 14 a gente vai reestrear, né, nessa ideia de remontagem também, que é a última coisa que eu vou falar, que eu falei que não ia, mas vou. Que a ideia de remontagem não é só você pegar uma coisa e trazer ela de volta do jeito que ela estava, mas chamar também a Rafaela de volta, chamar a Inês, chamar o Cris Duarte, que vai fazer Bioglomerata junto também no dia 14, chamar a Aline Bonamin, e a gente poder fazer dessa chamada de volta um constante mergulho na nossa capacidade de entender o que a obra pode mais ser sem sair da lógica da própria obra. Isso, inclusive, para que a gente não seja, como uma companhia pública também, apenas um lugar que fica produzindo informação o tempo inteiro, mas um lugar que pode olhar para a informação com o dever e a responsabilidade de fazer com que a informação tenha condições de se ampliar naquilo que ela está propondo. E quando ela se transforma em outra coisa, aí a gente faz outro espetáculo. No caso, a Rafaela voltou para fazer outro espetáculo que estreou também na última temporada, que chama Boca Abissal, e que vai junto com o Fôlego para essa nossa turnê na França agora. Então, só para que a gente pense também que a ideia de remontagem atual do Balé da Cidade de São Paulo é uma ideia de você investir em ações continuadas, não para que elas se repitam, mas que através dessa constância possam ampliar nosso conhecimento sobre as propostas que realmente a gente está se dedicando a fazer. Acho que é isso. Obrigado para a Rafa, para a Inês, para a Botinha que estão aqui, e beleza, com vocês. Olá, boa noite, eu sou Roberta Bota, como a Ali apresentou, dancei na companhia durante 10 anos, atuo como coordenadora de ensaio há 11 anos. Participei do primeiro processo de criação de Fôlego, em 2022, quando a Rafi veio com a Inês. A princípio, eram 9 bailarinos em cena, dançavam sob um piso reflexivo, a trilha do The Field, com produção musical de Joaquim Tomé, para o Centro Cultural. Então, era uma arena, tinha público de diversas frentes e, inclusive, de cima. A coreografia entrou para o repertório, Rafi retornou em 2023, revisitou a obra, reencantou por Fôlego e acrescentou mais 5 bailarinos. Aqui para o Teatro Municipal, ela revisitou algumas coisas e o piso reflexivo não teve e veio um espelho em diferentes inclinações, dando diversas perspectivas da obra. Aí a terceira versão, que ela se reencantou por Fôlego, acrescentamos mais 2 bailarinos, que é essa versão que será apresentada no dia 14, aqui no Teatro Municipal. Com a trilha do The Field, mais o Ian Tó como produtor musical, sem intervenções, como o Joaquim fazia ao vivo, no Centro Cultural. E sempre foi 3 processos muito interessantes e muito especiais, porque, na verdade, eu, como bailarina na época e hoje como coordenadora, acredito que esse processo é tão importante ou mais importante do que o resultado da obra final. E esse encontro é para que vocês conheçam um pouco do nosso dia a dia, da criação ou da remontagem, até chegar no palco. Então, eu passo a palavra para a Rafaela Sayon, para que ela fale um pouco das inspirações, sobre a trilha, o movimento. De fato, o Fôlego tem despertado os seus encantamentos, acho que justamente pela feitura, refeitura, o trato que a coisa pode sempre ser diferente, uma vez que ela vai sendo incorporada. Eu vou começar pelo fim, pelo dia de hoje, que a gente teve ensaio aberto, a gente está tendo os corridos das 2 obras de manhã. E eu estava vindo para o balé hoje pensando como ativar um lugar onde a gente performe a nossa presença anterior ou conjuntamente ao que está sendo proposto enquanto forma, porque tem uma forma. Mas como que a gente não deixa a presença em nome de algo que tem que ser executado? E eu acho que aí tem um limiar.
E é um limiar muito tênue que, à medida que a gente vai entrando nesse lugar de repetição, vamos performar hoje, depois tem amanhã, depois no quinto dia, a gente já vai ficando mais cansado. Então esse lugar da presença é o lugar que eu acho mais importante da gente ficar sempre reativando. E eu consigo me reencantar por fôlego, porque eu acho que esse lugar, ele continua sendo provocado. Então a Lê trouxe aqui que tem uma formalidade, né? A gente inclusive dança em uníssono diversas vezes durante fôlego. E o quanto esse lugar, ele pode ser, na verdade, um sistema aberto. Eu vou digredir, tá? Eu vou para vários lugares, porque a minha cabeça é assim. Eu faço assim, é uma teia. Quando a gente fala de um sistema aberto, é possível, num momento formal da obra, a gente pensar ainda em sistema aberto. E aí eu fico pensando na força do coletivo, né? Fôlego é muito coletivo, eu vou chegar nesse ponto. E aí, nesses momentos de uníssono, onde eles dançam juntos e tem uma contagem, inclusive, em vários desses momentos, como que existe ainda uma zona aberta de relação, de modulação de intensidade, de espacialidade em tempo real, de microativações que são avivadas naquele momento que sim tem a sua formalidade. Então, como que uma coisa não nega a outra? Então, esse lugar me interessa muito. Então, olhar para uma remontagem, a gente está, acho que, primeiramente, reavivando os fundamentos da obra, à luz das infiltrações de hoje. Então, vamos lá para 2022? Né? Pega seu microfone para conversar comigo sobre isso. Vamos. E aí, eu posso já quebrar umas regras? Porque é só no final que a gente faz perguntas, né? Mas às vezes surge uma pergunta no meio da coisa. E aí depois você esqueceu dessa pergunta. Então, quem tiver alguma questão ou provocação ou qualquer coisa, pergunta, pode fazer, pode interferir. Porque eu acho que a gente já vai abrindo uma conversona sobre. Bom, a gente recebeu um convite em 2022 para fazer uma obra, era uma encomenda de aniversário de 40 anos do Centro Cultural São Paulo. Estávamos vindo de uma cratera pandêmica, e isso foi fundante contextualmente para a gente naquele momento, né? Então, Rafi, só acrescentar uma curiosidade aqui, que além de ser criado pós-pandemia, estávamos sem sede e numa sala pequena. Então, esses bailarinos não podiam se deslocar tanto. Então, quando ela revisitou, foi uma das coisas que ela mais mexeu. Foi um convite para a gente fazer uma dança na sala Dona Irã Barbosa. E a sala Dona Irã Barbosa, ela é um quadrado. A gente tem público ao redor, como a Botinha trouxe antes, e a gente trabalhou com duas frentes. Então, a gente já teve essa premissa. Então, a nossa premissa era um espaço multidimensional. Eu precisava pensar em como entrar com essa corporeidade. Então, esse foi um ponto. Outro ponto que a Botinha trouxe agora é que a gente ensaiava na EDASP. E a gente ensaiou, primeiro em 2022, na sala pequenininha. Essa sala pequena, ela tinha, na verdade, proporções próximas à sala Dona Irã Barbosa. Então, a gente estava elas por elas, né? O que condicionou uma situação muito importante para a gente. Um espaço multidimensional e uma amplitude específica. Eu tinha esses dois campos. Outra estrutura para a gente muito importante. A gente teve 3 semanas. Então, quando a gente fala de processo de pesquisa, a gente não começou um processo de pesquisa na sala de ensaio. A gente trouxe uma pesquisa e abriu e expandiu essa pesquisa.
E quando a gente trouxe essa pesquisa, a pesquisa tem uma interferência brutal e ela vai refratar, né? Então é o momento mais interessante onde a gente começa a fazer perguntas para a própria pesquisa. Então, você falou sobre quanto tempo a gente teve? A gente teve 3 semanas, mas você falou que a gente trouxe a pesquisa. Na verdade é uma pesquisa que você tem vindo a desenvolver faz 12 anos, 13. Eu estou com a Rafa faz 6 anos, atuando como bailarina, assistente de criação, de coreografia. E o Fôlego, na verdade, começou 2, 3 meses antes de a gente chegar na EDASP. Foi logo que recebemos o convite, a gente entendeu bem. 3 semanas para pesquisa, temos que começar agora. É só isso. Não, ótimo. Não. E aí eu acho que nesse momento, quando a gente traz uma pesquisa, a gente vai elencar o que a gente quer trazer, né? Então a gente olhou para o contexto, a gente olhou que diante de um convite de celebração, veja bem, era um convite de celebração ao aniversário de 40 anos do CCSP, pós-pandemia. Então tinha ali um conflito, mas muito importante de ser lidado. E aí eu fui para a história do CCSP e eu pensei, é um ponto de encontro muito importante que, inclusive, eu passei anos da minha vida ali no CCSP me entendendo em encontros. Então, a gente começou a pensar que essa pesquisa ela tinha que tangenciar a urgência de um encontro. E aí tem algo que tem várias palavras muito clichês que eu uso e que eu sinto que elas precisam sempre ser questionadas porque elas começam a perder sentido. A gente falou isso no ensaio dessa semana, que eu uso muito a palavra rebote. E aí eu falei, essa palavra perdeu sentido, a gente já não sabe como usar ela. Então, quando eu começo a ver que uma palavra perde sentido, a gente tem que começar a entender o que ela causa. Entendendo o que ela causa, a gente vai começar a tentar identificar outras palavras que possam alicerçar aquela que já desapareceu, né? A gente estava falando que a gente estava procurando uma dança urgente de encontro. E o ponto importante para mim é que ela não fosse representada, mas que ela fosse trazida no modo de atravessamento dessa obra. Então isso é algo que a gente tem que trazer o tempo inteiro. Então, naquele momento a gente não queria tocar, a gente não queria se aproximar, a gente tinha medo desses afetos que são tão fundamentais enquanto necessidade básica, né? O toque é uma das nossas necessidades básicas. Então, diante dessa urgência de encontro, a gente começou a testar dinâmicas que gerassem modos de reverberação. A gente fala que a dança não se encerra em si. Então, eu fico pensando como que essa dança, ela extravasa o meu corpo e entra num contato aqui. Como é que eu busco esse contato? Então, que vibração é essa que eu vou provocar para que esse espaço ele se torne parte dessa dança? Que essa dança não acaba, a minha dança não acaba em mim. Ela vai entrar em contato entre nós. Então, nesse lugar, a gente começou a buscar modos vibráteis desse corpo não se encerrar e desse corpo reverberar. Sabe quando você joga uma pedrinha e a água faz... A base disso é um corpo pulsátil. Então, a gente fala que... Eu vou dançar, tá, gente? Porque, a gente sempre fala que entra na terra e sai da terra. E é nesse momento de saída da terra que eu vou me rearticular com esse espaço. Então não é quando eu estou na terra, é quando eu saio, que é quando eu consigo fazer esse momento de transferência. Então é nesse momento que a gente vai encontrando um rebote, uma elasticidade para essa movimentação. Então o pulso, ele é muito a base da nossa pesquisa. Botinha. Eu só queria complementar que o fôlego é um pulso constante.
O tempo todo eles estão pulsando, desde que abre a cortina até fechar. E a Rafi sempre fala isso mesmo, de entrar na Terra e sair da Terra. E esse pulso, que é vida, ele é constante e ele permanece durante a obra o tempo todo. Eu queria fazer um apontamento, assim, que acho que atravessa um pouco o lugar da companhia em si. E por que Fôlego faz parte desse repertório atual e outras obras não? Que não é uma qualificação hierárquica de valor da obra, mas ela tem que ter coerência. E daí o que a gente vai falar sobre coerência? E tem a ver com isso que a Rafi estava explicando sobre rebote, sobre pulso, sobre reverberação. É um modo de pensar dança que está nos interessando, e por isso a curadoria tem que atravessar numa companhia de repertório, que eu vou ter Rafi, vou ter Christian Duarte, eu vou ter Judite Sanches Ruiz, Eduardo Fukushima, Bia Sano, o que tem em comum de tantos modos de pensar diferentes. E a gente dividiu em grandes grupos uma ideia de dança temática e dança sintoma. E a ideia de tema talvez seja isso, onde a forma tem que dar cabo a uma interpretação, seja narrativa direta ou não, sobre determinado assunto. Quando a Rafi fala que ela não queria interpretar esse buraco da pandemia, a questão do toque, significa que a matéria da dança fala por si só. Então ela é símbolo e objeto ao mesmo tempo. E isso é o que a gente está chamando de dança sintoma. Uma dança que, de alguma forma, ao existir, carrega em si a realidade que ela, de alguma forma, convoca. E ela não está narrando aquela realidade, ela está sendo um lugar que, de alguma forma, ritualiza no corpo do outro, aquele que, de alguma forma, acessa e aquele que também é objetiva na sua execução, um ser, né? Aquilo que é a matéria da própria coisa. Então, acho que por isso Fôlego faz e continua fazendo parte, porque também, né, das relações com dança, ao eu chegar na companhia, e como que nós avaliamos qual é o projeto em si, era um projeto de olhar de forma prática para a dança sintoma e podermos sair do tabu da dança apenas como linguagem e entrar na dança como uma tecnologia mais ampla, que é uma tecnologia comportamental que convoca a matéria, o comportamento e também a linguagem, que é o que a gente, na maioria das vezes, acaba afunilando para chamar de forma nesse sentido, né? Então, só para falar um pouco isso, acho que todas essas condições, o rebote, por exemplo, que eu chamo de alguma forma em algum outro lugar de retroalimentação ou de feedback, são correlações de modos de pensamento de uma dança que se encontra com esse paradigma, vamos dizer, do sintoma, algo que de alguma forma acontece através de um modo de você exercitar a sua versão de realidade em cada obra artística nesse sentido. Eu acho que foi muito bom você ter trazido isso. A Botinha falou que a gente pulsa do início ao fim. E aí, assim, eu preciso olhar para a condição disso e não estetizar uma dança e falar, agora você, bailarina, vai lá e faz e se vira com a tua dor. Então, para isso, a gente pensa a responsabilidade de evocar uma dança que ela traga em si um campo técnico muito aprofundado para que a gente ofereça recursos para que eles pulsem por 40 minutos. Então, a gente faz toda uma construção. Quando a gente fala de pulso, a gente não está falando de algo que a gente vai lá e estetiza. A gente está falando de um mecanismo que ele não é mecânico do ponto de vista da biomecânica do corpo. A gente trabalha de um ponto de vista de interconexão muito profunda. Então, essa ideia de pulso, ela vai alicerçar o corpo para ter a condição dessa dança. Então, tem um lugar que a gente fala muito, a gente falou de coletivo, né? Só que para esse coletivo operar, a gente está falando de distribuição de forças. Ninguém sai de cena e não tem nenhum solo. Então a gente convoca uma presença individual para que esse coletivo exista na potência dele, onde as alteridades não são anuladas. Para isso, a gente precisa desenvolver uma consistência para essa dança ser operada sustentavelmente.
Então, quando a gente está falando de pulso, a gente está falando de entrar e sair da terra, a gente está falando também de uma anatomia contemporânea pensada em distribuições de tensões. Então, a gente nunca vai colapsar. Então, eles estão pulsando por 40 minutos, mas vocês não vão ver a estrutura deles colapsar, que é o que torna a gente pesado e sem distribuições, e sem oposições para a gente conseguir se relacionar. Então, a gente fala muito o corpo todo envolvido na ação. Não tem nem hierarquia de partes separadas. Então, se a gente está fazendo um movimento de braço, esse braço ele nunca vai fazer algo sozinho. Ele vai sempre fazer algo que o corpo esteja implicado na sua completude. Então, isso não é uma ideia estética, isso é um olhar para esse corpo, ou qualquer corpo, quer envelhecer bem, no sentido da integração. Então, a gente fala de integridade. Só que aí, cada corpo tem sua história e sua relação com seus padrões de reação. Cada um tem uma história muito profunda e os seus padrões e as suas relações com cada palavra que a gente vai ativando. Então, quando eu falo de interconexão, cada ser humano ali dentro tem uma relação muito específica com essa palavra. Então, a gente tem que começar a abrir esse campo e começar a individualizar um processo que é coletivo. E começar a entender que o recurso para você é diferente do recurso para você. Ou a palavra que vai te acessar não vai te acessar. Então, tudo isso é parte de uma construção de técnica que a gente tem que entrar quando a gente vai fazer uma obra. Quando a gente vai fazer, estou falando do nosso caso, né, muito especificamente. Então, para a gente, o processo criativo, ele é também um processo muito técnico. E eu acho que talvez, Butz, possa ser interessante você falar um pouquinho e o Ale também, talvez? Estou propositiva, né? No lugar de como essas informações, elas diferem um pouquinho de um campo que foi muito experimentado já e muito incorporado no balé da cidade, e como quando chega essa coreografia ou esse modo de comportamento em termos de olhar para essa integração, como isso também precisa se relacionar com o corpo que ele já tem uma bagagem muito específica dessa condição aqui. Eu acho que, assim, na gestão do Alejandro, todos os artistas que ele convidou trouxe uma verdade, trouxe uma bagagem. E a cada processo criativo, isso é acrescentado para esse artista. Então, quando a Rafi chega com o dela, é uma somatória de todos os outros que passaram. E não só Rafi, e não só Alejandro. Então, é uma soma. Eu, na verdade, quando dançava, a gente meio que virava um chip, assim, né? Antigamente, em outras gestões, vamos dançar uma coreografia. Aí muda o chip totalmente, outra coreografia, de estilos, linguagens diferentes. Mas eu sinto que na gestão do Alejandro, elas conversam entre si. E isso é muito interessante para o artista. Eu vou falar algumas coisas curiosas para a gente pensar, né? Num corpo de ação continuada, como o Balé da Cidade de São Paulo, você tem um elenco que se mantém. Você chama diferentes artistas para, de alguma forma, darem voz, através do elenco, daquilo que ele vai fazer. E aí isso a gente chama de companhia de repertório. No caso do Balé da Cidade de São Paulo, é uma companhia de repertório pública, né, do Estado. De alguma forma, ela coloca isso um outro tipo de organização. Também estruturada nos moldes de companhias públicas, dentro de um teatro que originalmente é um teatro de ópera, digamos, um teatro que coloca as companhias em função, na sua história, de fazer essas danças que, na sua maioria, historicamente, vem da dança clássica. Por mais que o teatro, em 1974, o Balé da Cidade de São Paulo, aponta para a dança contemporânea, mas em todas as suas gestões, jamais durante nenhuma gestão, acho, houve alguma coisa que não tivesse dança, né, clássica como repertório de treinamento também. E quando você treina uma técnica, você também
arrasta com ela toda a sua cultura, todo o seu modo de existência, tudo aquilo que ela carrega. Eu acho que talvez a pergunta atravesse esse lugar. Aí a pergunta anterior, né, que eu faria, tá, esse chip que virava antes, mas há algo que vira, mas há algo que continua. Então a pergunta é, o que continua? Né? Porque isso que vira, às vezes, ele não é tão forte quanto o que continua. A gente vê o que continua através daquilo que muda. Então, é nesse sentido que a gente, quando eu chego, eu preciso perguntar aquilo que continua. O que continua? Porque também seria muito arrogante em qualquer gestão você chegar e fazer, vou mudar tudo isso aqui. Agora é novidade, pessoal. Vamos lá, joga isso aqui fora. Isso não existe, né? Existe num certo autoritarismo, ou às vezes num engano que a gente tem de querer fazer a novidade acontecer, mas não era essa a proposta. A gente precisa semear a mudança através daquilo que ali está, aquilo que continua. Ou seja, para ir para algum lugar você tem que saber onde você está. E essa pergunta é uma pergunta que precisa ser sempre reelaborada. Onde estamos? Para poder decidir para onde vamos, né? Ou para onde estamos indo também, para perceber esse lugar. Então, acho que quando a gente fala nesse lugar de retroalimentação, de reverberação, e que todos esses artistas que vêm tenham correlações, é porque justamente essa dança sintoma, ela chama para uma disputa sobre definições de dança. Então, o que a gente está em disputa é uma disputa ética e, com isso, uma disputa estética. E uma disputa não no sentido de disputa de território, mas uma disputa no sentido de um conflito neural sobre entendimentos de mundo. E é nesse lugar que isso também, ao ser uma companhia pública, precisa disponibilizar esse conhecimento, não só através das obras, mas através da experiência que essas obras fazem pousar no corpo e na matéria desses bailarinos, que colocam isso de volta, porque isso também tem que ser deles e é deles. Então, aí é onde a autonomia entra e onde essa condição consegue, de alguma forma, ser publicada e, ao ser publicada, ser compartilhada e, com isso, ser acessada. Porque, como um evento público, a gente precisa disponibilizar o conhecimento. E disponibilizar não é só colocar ele ali para você pegar, é mostrar ferramentas de articulação, é você estar o tempo inteiro nas práticas de acesso. Isso a gente tem tentado fazer, praticado fazer, né? Mas acho que é interessante pensar que essa mudança ela vem no modo da gente entender, por exemplo, vou dar um exemplo prático aí na minha orientação enquanto coreógrafo, que é meu ofício raiz. Se a gente está aqui sentado, isso já é uma coreografia disposta pela restrição do espaço, ou seja, ninguém virou a cadeira para trás, né? Todo mundo ficou olhando de frente porque há um objetivo, há uma condição. Isso já cria uma condição coreográfica. As câmeras estão aqui no centro, então ninguém está sentado no centro a não ser o STIG e as câmeras. Então a gente está dividido em 2 grupos onde não há centro. Isso também foi uma condição da restrição. Se a gente for observar o corpo de cada um e você ler a sua posição, ela está completamente diagnosticada pela gravidade que opera sobre o seu corpo. E a gravidade que opera sobre o seu corpo, com a sua roupa, sobre essa cadeira no planeta Terra. Se fosse Júpiter, talvez vocês tinham explodido igual um CD, porque a gravidade lá é 24, sei lá, uma gravidade zona, onde nosso corpinho maroto ia virar um patê. Então, a gente tem muitas coisas em comuns para articular nesse sentido, que vão além da linguagem, né? Porque elas atravessam a matéria, a qual a gente não consegue atravessar esse chão aqui, quer dizer, talvez consiga, mas é algo que nos limita, né, nesse sentido. Então, isso que a Rafi fala é um uníssono, mas a gente precisa estar em reverberação entre nós, é porque nós precisamos estar associados pelas restrições que nos definem. E isso é um posicionamento ético. E através desse posicionamento ético, a gente, na natureza do fazer, acaba criando uma estética. E a estética e a ética conversam. Então, quando a gente vai ver a estética do fôlego, é uma ética de reverberação, é uma ética de rebote, é uma ética da terra que vai para cá. Então a gente começa a falar sobre essas coisas, transformando essas coisas em dança. Então acho que isso é o que essa virada que mudou. Então agora eu penso na companhia também como alguém que fala com sotaque. Vem a Rafi fala russo. Então ela vai ensinar russo para eles. Eles vão falar russo, eles estão falando russo, mas é um russo com sotaque. O sotaque é isso que continua precisa ser visto também como autonomia.
e ao ser visto como autonomia, uma responsabilidade de ser também partilhado. E aí acho que a gente consegue se divertir um pouco mais, eu acho. Nem sempre. Estou tentando. Me interessa muito porque não é olhar para a remontagem do fôlego como algo separado, mas olhar justamente para o que para esse ecossistema. Então, o que deixou de rastro no tempo do primeiro fôlego para hoje, nesses 3 anos? É muita coisa, é muito atravessamento. E nesse lugar do que fica, do que sobra, isso é trazido para o dia a dia. E não tem muito romantismo, tá ali. E aí a gente vai trabalhar com aquilo que é partilhado enquanto conhecimento. Então, isso que a gente está falando de retroalimentação, de construção de autonomia, é um posicionamento individualizado ali dentro, mas não eu, porque assim, a partir do momento que a gente está junto, tem um momento ali de co-individuação, onde aquelas pessoas se refazem a partir da relação. Sendo assim, isso é importante tanto no ecossistema de obras que vêm, são montadas, e aí outras obras vêm, são montadas, mas para a gente, isso é a condição do sistema relacional que fôlego está embasado. Então, voltando lá para trás, para a nossa criação, a gente começou a fazer uma cartografia de sistemas de afeto. Voltando lá para aquela palavra de reverberação. Afeto num lugar pré-cognitivo, né? Então, coisas que a gente nem consegue nomear, a gente primeiro sente o afeto antes de conseguir cognitivamente nomear elas. Então, a gente está muito interessada nesse lugar de afetabilidade. Então, a gente foi criando uma cartografia no espaço e nas relações sobre sistemas de afeto. Isso vai estruturar toda a obra. Tanto das matérias que compõem fôlego, então estamos falando de som, estamos falando de luz, estamos falando desse objeto cênico que para a gente não é uma cenografia, mas é um modo de manter e cuidar da premissa lá da Sala Adonira Barbosa. Lembra que a gente falou que a gente construiu uma obra 360 graus, multidimensional? Quando a gente vai para o Teatro Municipal, o Botinha trouxe que a gente colocou um espelho lá atrás, ele tem as suas inclinações, a gente queria justamente, na saída do CCSP, na entrada do Teatro Municipal em 2023, fazer a manutenção dessa multidimensionalidade. Por isso a gente deslocou o espelho diante da condição do palco italiano. Nesse momento, a gente está falando que a luz, esse espelho, esse som, esse corpo, tudo isso faz parte desse sistema de afetos. Então, isso foi o que a gente foi levantando e entendendo como é que a gente constrói essa teia, como é que a gente olha para essa teia, interconecta ela e coloca algo em cena que não tem separação. Aí chega em vocês, que é onde me interessa. Nesse sistema de afetos, a gente vai pensar também como que a gente não oferece uma dança que ela não precisa ser interpretada ou vista para quem tem a oportunidade de ver com os olhos, né? Mas sentida, percebida por todos os buracos do corpo, onde a sua coluna ela queira reagir antes de você perceber que ela está reagindo. Então isso a gente vai chamar, né, de sinestesia, que é a base lá da nossa pesquisa. Então a gente vai olhar para essa luz que vai refratar no espelho e ela vai fazer parte dessa construção, ela não simplesmente vai iluminar o palco. A gente não se interessa nisso, a gente quer entender como que tudo isso se constrói enquanto relação de composição, que é outro tema que a gente se interessa muito. Como as coisas, elas não operam em dramaturgias separadas. Como que existe uma dramaturgia musical que dá suporte e se constrói junto com o que está sendo dançado. Aí entra o tema da nossa mudança musical também, que eu já vou chegar nisso. Ou seja, como a dramaturgia, a priori, ela é sinestésica. E aí, na conjuntura dessa dança, dessa luz e dessa música que vão ser dançadas, elas constroem essa teia de afetos
para chegar no seu corpo, para a gente não acessar uma pessoa que seja intelectual da dança. A gente quer qualquer ser humano sentindo no corpo alguma reverberação, algum acesso, algum afeto. Isso nos interessa um pouquinho mais. A resposta cognitiva do que foi visto e entendido. Movimento junto ao outro bailarino que representa um toque, mas não é. Mas existe realmente um toque. Existe. E aí a gente entra num campo que também nos interessa bastante, que é um campo de consentimento. A gente inicia a obra no toque. E esse toque, ele vai ser fundamental para a construção da obra toda. É um primeiro momento de sintonização e esse toque ele tem uma função muito específica. Ele não é um toque fofo. Ele é um toque de encontro e de suporte. Então, suporte não como um campo, eu te dou suporte, estou aqui para você, Ale, mas num lugar de novo, distribuição de forças. Então, quando a gente toca, eu te ofereço suporte a partir do tônus que eu vou te oferecer. Então, ali tem uma escolha em tempo real, se eu estou te oferecendo um suporte onde você vai poder, a gente fala, abandonar, né? Descansar. A gente fala que a gente vai fazer escolhas de como a gente responde ao toque. Então, o toque ele vai oferecer uma informação, e essa informação ela é lida em tempo real, e ela aciona algo naquele artista, naquele momento, e ele vai trabalhar a partir da resposta que ele tiver. Nós também chegamos a falar muito sobre se eu estou a tocar-te para dar suporte, mas para contribuir com algo que você queira fazer, ou ou para ambas, ou só para mim. É para mim esse toque, ou eu estou aqui para você, ou para as duas, né? Nós falávamos muito isso. Roda de consentimento da Betty Martin. Eu só queria adicionar isso em relação ao afeto. Isso é maravilhoso. Qual é o vetor do meu toque? Eu preciso saber para qual direção eu estou tocando e o que esse toque está informando. Eu não só toco, mas eu tenho que ter responsabilidade no que está querendo dizer esse toque. E aí a gente vai interpretar em tempo real a necessidade e as modulações de como esse toque vai se transformando. Tudo em fôlego é muito gradual, principalmente no início. Então as coisas elas têm o seu tempo de acontecimento e o seu tempo de leitura e percepção. E a convocação desse agenciamento, de novo voltando para o Alê, desse campo de autonomia, onde os bailarinos decidem em tempo real o que vai acontecer diante de algo que está muito particularmente partiturado, do início ao fim. Ou seja, sistemas abertos, lá atrás, dentro de estruturas muito específicas. Eu acho bonito isso e te acompanhei nessa leitura que te interessa esses efeitos que tem no público, disso que a gente acompanha, que não é retiniano, tampouco cerebral, mas que impele do meu corpo, né, de alguma coisa que vem de tá aqui já, né? Mas eu vou fazer um giro e eu queria te ouvir, fiquei curiosa de pensar de onde vocês bebem para fazer essa cartografia dos afetos, que imagem isso tem, que gesto, de onde vocês acompanham e vão fazendo essa coleção ou constelação dos afetos. Quando a gente está falando de afeto a partir do gesto ou do toque, a gente imediatamente lida com algum padrão incorporado. Então, se o Alê me toca aí, Alê, eu tenho uma resposta específica de algo que já está provavelmente cristalizada. E aí nos interessa, nesse momento, a percepção. Então, eu vou fazer mais uma digressão, tá? Para responder isso. Nós temos vários sentidos no corpo, né? Cada pessoa tem o seu campo de sentidos específico, né? Tato, paladar, audição, visão, cada um com as suas particularidades e especificidades. Né? Nesse momento que a Lê tocou no meu ombro esquerdo, meu ombro já estava aqui, mas eu não tinha colocado a atenção no meu ombro esquerdo.
Então, quando a gente fala de percepção, a gente não está falando de sensação, a gente está falando de colocar a atenção em algo. Então, se eu propuser para vocês agora, percebam como a sola dos pés tocam o que vocês estão vestindo ou o chão, isso já estava acontecendo. Mas agora você colocou provavelmente a sua atenção ali. Então, quando a gente está falando de cartografias de afetos, a gente está falando de percepção. E a gente está falando de algo que é deliberado. Porque aqui, quando eu toco, eu também escuto, eu também percebo uma espiral, e eu também percebo uma convocação de gênero. São muitas qualidades que tem nisso. E a gente não vai separar, por exemplo, uma convocação de gênero ou de modo de eu tocar da percepção que ela está falando, que é, percebi que é meu ombro esquerdo. Então, é como se a gente também trabalhasse a ideia de emoção como músculo também, e como matéria também. Então, a gente vai equiparando matérias, vai modulando matérias, vai esculpindo matérias. E aí vai ver as restrições. As matérias que Rafi esculpe em fôlego são aquelas que elas decidiram também, né? Aí vem uma decisão do artista de dizer, até aqui nós vamos dessa forma. E aqui nós vamos desta. E aí também vem a direção em relação ao elenco e também vem a escuta, né? Porque às vezes você pensa de uma forma, vem uma outra resposta perceptiva, a qual você só consegue com uma alteridade, ou seja, que não seja você, ou outro ponto de vista sobre aquilo, e aí você adere a um desvio que está vinculado a essa restrição. Então aí se cria uma rede muito mais polimorfa e ao mesmo tempo em conjunto de uma relação de percepções. E acho que cada obra é um pouco esse crochê de relação de percepções efetivada e organizada no tempo para que ela possa ser, de alguma forma, um gerador de novas percepções junto com o público que vai assistir. E aí a gente cria uma nova rede. Mas isso torna isso também, como ela começou sobre a ideia da presença, que é, de alguma forma, o modo de você perceber percepção. Né? A presença é um pouco isso. Como que você percebe o que você percebe? E aí, talvez, acionar a coreografia é, de novo, eu perceber de um modo fôlego aquilo. Então, eu estou presente em fôlego, que é esta coreografia e não outra. Por isso que eu preciso da matéria também daquilo. É um ritual de procedimentos para instaurar condições. Eu fico pensando que às vezes é um mapa de um espírito gravitacional, assim, né? Para eu entender como ela está sentada, eu vou capturando o espírito gravitacional ali e a gente começa a entender uma postura de uma convocação, de afinação da gravidade entre nós, por exemplo. Mas tem muito mais do que isso, porque tem uma questão emocional que me envolve. Para que eu perceba essa gravidade relaxada, eu preciso ter emoção envolvida. Eu não consigo relaxar sem emocionalmente responder a isso com a gravidade também. E por aí vai, né? Então, tem uma parte divertida na dança, que eu acho que ela deve ser defendida como campo de conhecimento, porque alguns argumentos, só a dança em si, neste campo de pesquisa, pode responder. Sempre em conjunção, em amparo com outras disciplinas. Mas quando a gente fala em dança como área de conhecimento, não é só sobre explicar a dança na escola, é sobre ser um campo de estudo sobre condições da realidade que a dança em si responde de uma maneira muito particular. E eu acho que, voltando para a sua pergunta, fôlego, o nome fôlego, eu não lembro como ele aconteceu. Que você nem sempre coloca a sua atenção, mas que está lá, acontecendo. Involuntário. Então eu lembro que acho que foi por aí, a gente fez um levantamento de palavras, ações, e chegámos no fôlego, aí achámos bastante romântico, porque eles ficam sem fôlego, e a peça se chama Fôlego, mas foi por aí, eu acho. A gente estava olhando para como fôlego só acontece porque essas pessoas precisam do suporte umas das outras ali dentro, que é onde a gente desromantiza fôlego. Então, esse lugar do suporte, ele é absolutamente necessário, que começa lá no toque do início, para eles chegarem em algo, para eles chegarem num êxtase. Só que esse êxtase, de novo, ele não é uma interpretação. Ele é uma construção ali, ele é uma construção de uma libido ali, né? Que ela só se constrói porque tem um entre, porque tem o outro, porque a gente está juntos numa insistência
entendendo que sem o outro a gente não dá conta, e fôlego não dá conta, simplesmente não dá conta. E a exaustão me interessa não pela exaustão em si. Lembra lá atrás, a gente oferece recursos, então quando vocês assistirem Fôlego, eles têm recursos para trabalhar aquele lugar que eles estão. Ainda assim, existe uma exaustão, só que dentro da exaustão vem para algo que o Ale trouxe, que é esse campo da emocionalidade, esse campo que na exaustão você está vulnerável. E aí, o que me interessa é a presença se transforma, né, Né? E eu acho muito bonito, beleza mesmo, ver o ser humano transformado, estados serem transformados. Então, eu acho que, se você não me perguntou, mas eu vou falar, eu acho que belo é algo que se transforma, é algo que não é estático, não é cristalizado. Então, perceber o elenco no momento que eles não começam ali. Fôlego começa em Bioglomerata. Então eles constroem todo um campo de presença, instauram todo um trabalho de presença, eles entram em Fôlego. Para mim, Fôlego começou lá atrás, e começou lá atrás, e começou lá atrás, naqueles rastros que a gente foi falando. Então, para eles chegarem nesse fim da obra, desromantizando o nome Fôlego, ou o lugar do suporte, ou o lugar da interconexão, ou o lugar do recurso, ou o lugar de coletivo, tudo isso é necessário para o atravessamento. Então a gente provocou mesmo, questionou mesmo, como é que a gente não faz uma interpretação, mas coloca isso tangivelmente por eles dentro dessa travessia. Então, chegar num êxtase, já estou contando de spoiler, né? Mal, né? Tem um êxtase ali, mas ele não é uma representação, não é uma alegria. E o êxtase não é alegre. Né? Não é necessariamente alegre. A gente escutou essa semana de um dos bailarinos do elenco, como esse momento, ele toca mesmo, né? Não estou usando as mesmas palavras, mas como eles chegam através dessa convocação de um campo muito humano, diferente da reprodução, que aí é onde a gente fica muito interessada. Como a gente sai da reprodução do 5, 6, 7, 8, como a gente entra num estado que ele é o tempo todo percepção desses afetos que estão sendo trocados, estão sendo, não na moeda de troca, mas estão sendo percebidos, incorporados. Né? Eu estava a pensar sobre, porque fazendo essa remontagem, é claro que começamos por relembrar a coreografia, o 5, 6, 7 e 8. E foi interessante ver como, talvez os últimos 4 dias, as pessoas, os bailarinos que já fizeram o primeiro e o segundo fôlego, começaram a entrar nessas afetabilidades. E aí eu comecei a deixar de ver a coreografia. E então eu estava a pensar nisso, de como algo se transforma por aí também. De como algo que sim, eu e tu trouxemos coreografado, algumas das coisas lá atrás, 3 anos atrás, mas como isso para eles também tomou algum outro significado, ou ficção, ou algo real, que é isso. Não sei como se dá isso, a escolha do bailarino. Ela é feita pelo coreógrafo e, assim, em função de tudo isso que foi dito, na escolha do bailarino, você tem que fazer tipo uma entrevista com ele, conversar com ele, para que para saber se ele está preparado para entrar naquilo que você pretende apresentar para aquele público final que sou eu. Né, como você disse, o que importa para você é se aquele público final lá, né, a plateia, vai entender toda essa questão que você vem trabalhando nesses últimos anos. Então, mas voltando ao bailarino, você conversa com ele pessoalmente para saber se ele está realmente preparado para o que você quer? Esse é um grande desafio, né? Porque é um desafio político, acima de tudo, né?
e é um desafio político dentro de uma companhia com o formato do Balé da Cidade de São Paulo. E aí eu fiz uma pergunta que eu achei bastante interessante, e a resposta foi mais interessante. Que o corpo de baile do Municipal não é formado só de bailarinos clássicos, né? Tem até bailarinos de hip hop, rua, enfim, tem gente de todas as camadas da dança. Sim. E aí, assim, tipo, mais uma questão aí para você responder dentro dessa montagem aí. Eu acho que é a base do projeto atual do Balé da Cidade de São Paulo. Que mesmo constando balé no nome, né, o que já de alguma forma coloniza a nossa forma de orientar-se através daquilo ali, a gente tem que pensar técnica como modo de controle e ativação de movimento, e não como modo de colonização de respostas sobre como se mover. E a partir desse pressuposto, a partir do momento que eu entrei na direção da companhia, minha proposta para a companhia foi diferente do que era praticado antigamente. E aí a Bota pode explicar um pouco melhor. Aí eu vou explicar o que é. Na época que Fôlego foi convidado, eu não fazia parte da direção da companhia, eu cheguei depois. E já cheguei com um elenco, de alguma forma, escolhido para a coreografia Fôlego. A partir desse momento, a minha maneira de estar pensando agora, uma companhia com 32 bailarinos, é que a proposta de escolha dos bailarinos não seja do coreógrafo, mas através da proposta. Para que a gente não tenha dentro da companhia companhias, né? É como se a gente fizesse aqui, bom, todos vocês trabalham aqui comigo, mas a Inês chegou para trabalhar, ela vai escolher só 5, tá? E aí a gente vira um espaço que, no mínimo, entra em estado de competição ou em estado de hierarquia. Como mudar isso? Né? Porque não todas as coreografias precisam ser feitas e podem ser feitas por 20 pessoas, por 30 pessoas, por 15 pessoas. Às vezes vou trabalhar com 2 pessoas. Mas para que isso seja legítimo dentro de uma companhia que se nomeia companhia, a gente precisa exercitar vários métodos. O que a gente está fazendo agora, por exemplo, quando aconteceu com Boca Bissau, que foi a segunda participação da Rafi no Balé da Cidade de São Paulo, que foi agora na temporada esqueci até um mês, em maio, né? Porque para mim todo mês o mês virou tipo uma bola estranha, que foi agora em maio, e que também foi tão carne quanto pedra da Michele Moura. A gente apresentou, né? A gente junta com as coordenadoras de ensaio, junto com a direção, a gente analisa e percebe como que a gente pode dividir esses elencos. Quem vai trabalhar com Michele Moura, quem vai trabalhar com Rafaela. E aí a gente apresenta isso para o elenco. O elenco contrapõe. Diz, eu acho que sim, mas eu gostaria de trabalhar... estou no elenco de Michele, mas gostaria de trabalhar com Rafaela. Aí eu tenho que perguntar por que você quer trabalhar com Rafaela. E aí a pessoa vai ter que dizer por que ela quer trabalhar. E aí depois eu vou dizer, será que eu vou trocar ou não trocar? Como que a gente vai trocar? Vamos conversar se isso é possível. Para que os elencos fiquem, de alguma forma, assimetricamente associados a essa condição. Porque o trabalho é o trabalho do Balé da Cidade de São Paulo, com a Rafaela, com a Michele Moura. Então esse é um dos procedimentos. Depois a gente chega e senta com o Rafi e diz, olha, nossa proposta de elenco está aqui. Aí a Rafi analisa. No caso de Rafi, já conhecia parte do elenco, ela já tinha trabalhado em Fôlego. No caso da Michele, não. Então, como que a gente apresenta? Você nunca trabalhou com eles. Então, bom, se você está dizendo que é isso, acho que é isso. E aí começa um diálogo nesse sentido que a gente tem que se corresponsabilizar junto com o elenco e ter a participação das coreógrafas. Mas eu estou, até então, desde o primeiro dia que eu entrei até agora, cancelando as audições dentro de uma companhia que já é uma companhia, justamente para nos colocar a responsabilidade de entender um coletivo sem hierarquias de valor, que tirem deste coletivo a força que ele precisa ter, inclusive como objeto ético apresentado socialmente. Isso em todos os sentidos, gênero, raça, condição, só que isso não se faz da noite para o dia, né? Você precisa praticar dentro de um lugar historicamente fundamentado em outros parâmetros. Então, escolha de elenco é a base do maior desafio que eu acho que uma companhia com esse porte tem. Inclusive, por ser uma companhia pública, uma companhia que tem o privilégio das condições que ela tem de existência e a responsabilidade que ela tem de devolver isso publicamente, dentro de atravessamentos de várias naturezas. Só complementando que no caso de Fôlego, a primeira versão, ela teve total liberdade de escolha do elenco. Né? E na segunda também. Agora é democracia chinesa. Isso.
Bom, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. A Rafi só queria dar breves palavras sobre a trilha e a gente finaliza nosso encontro. Eu acho que algo muito importante dessa remontagem é que a gente entendeu que na nossa construção inicial com a trilha, a gente trabalha com transformação que ela acontece gradativamente. E a gente trabalhou inicialmente com 3 tracks do The Field. A gente pegava essa track e a gente abria ela e trabalhou com diversos loopings delas. Só que a gente entendeu, a posteriori, que esses loopings não acompanhavam as transformações graduais do elenco. Então a gente percebeu em algum momento que a gente tinha 2 dramaturgias. Quando a gente entendeu isso, até porque o nosso processo inicial foi bastante curtinho, ao longo do tempo a gente foi maturando o entendimento do próprio fôlego, tanto que agora a gente chega, né, com mais articulações dentro da obra, nessa remontagem. A trilha foi muito importante da gente repensar, e aí a gente convidou Yantó, que também fez a nossa trilha em Bocabiçal, e num outro espectro de composição musical, muito diferente de Boca, porque a premissa é muito diferente. Então, a gente olha para o conteúdo que a gente já estava trabalhando, o conteúdo sensorial que a gente estava interessada na trilha do The Field, e a gente vai trabalhar sobre os espectros que já tinham ali. Então, tem uma construção agora que ela acompanha a dramaturgia dessa dança e ela não fica no looping. Ela vai gradualmente também construindo esse campo de transformação. Então, agora parece que a gente emparelhou e a gente começa agora a ter uma teia, um corpo um pouco mais integrado. Acho que era isso que eu queria trazer da trilha nesse novo momento. Eu tenho acompanhado o trabalho da Rafa, o trabalho do Balé da Cidade há um tempo, e aí eu fiquei pensando muito o êxtase não é interpretação, é construção de libido, assim. E aí eu queria fugir um pouco do fôlego e queria que vocês falassem um pouco mais sobre esse lugar da busca do bailarino enquanto gente, sem a reprodutibilidade, assim, porque eu acho que, especialmente nas suas obras que eu tenho visto, dá para ver que tem uma pessoa ali. Eu acho que vai ao encontro do que o bailarino falou, que toca ele nesse lugar de... Fora o impulso que você está dando para ele, o que ele te responde, como fora a técnica, como ele responde com a emoção. E aí eu acho que eu queria que vocês, não sei, falassem um pouco mais sobre esse lugar da pesquisa de vocês, enquanto dança também, porque eu acho que vem desse lugar que você falou, de pensar a dança e como esse corpo dança e como você vê o bailarino para além da forma mesmo, né? Porque na dança tem muito isso, né? Como eu quero que esse braço faz isso. Tá, então esse braço vai fazer isso. Mas como é esse braço em cada um, né? Acho que é um pouco isso, nesse lugar de não é interpretação, é de verdade, sabe? E aí, pensando também fora do fôlego em específico, mas como vocês estão rastreando isso e interessados nisso, sabe? Eu acho assim, vou tentar resumir algumas coisas com alguns exemplos, né? Que acho que isso é a história da dança ocidental, né? Esse é um problema que a gente tem com a arte em si. Como que a gente separa corpo de linguagem nesse sentido? Vai da psicanálise a um monte de assunto. Mas pensar também que eu, no caso, quando eu começo muito cedo no Cena 11, uma das questões que a gente coloca como uma ideia de técnica, que eu acho que é fundamental a gente não separar a técnica de humanização das situações, porque eu acho que isso é um dos problemas que a gente tem hoje com a nossa concepção de tecnologia. A nossa ideia de tecnologia é tão monolítica justamente porque a gente afasta a natureza de cultura, que é uma coisa quase antiga já de se falar, mas afasta técnica e tecnologia das diversidades necessárias para que as associações aconteçam de formas diversas, né? Isso eu falei, não falei nada, mas falei das questões que me interessam sobre isso. Outra coisa que forma, não necessariamente... Se a gente pensar, por exemplo, o cinismo, ele é diferente da idiotice, vamos falar, estou falando de uma coisa ruim, ou da alegria. Mas se a gente pensar que eles têm forma, senão eles não seriam diferentes, a gente consegue associar
questões, para a gente entender forma também como algo pulsante, não necessariamente exato, mas bastante preciso. E nesse caso, a gente amplia a ideia de dança para uma tecnologia de comportamento onde só a linguagem não dá conta. E aí a gente consegue absorver a forma com uma pulsão menos restritiva, hierarquizante e autoritária para redefini-la em outra situação, que eu acho que é isso que a gente também tem em correlação. E aí, para finalizar em termos de técnica, no caso do Cena 11, a gente começou a falar que a gente precisa de uma técnica que mude o modo de aprender e uma técnica onde ser técnico é também ser disponível. É disponibilidade enquanto técnica. Técnica não é só uma determinação direta de autoria, mas uma capacidade de escuta e transformação. Eu acho que é tudo isso, né? Essa não separação das matérias que estão em jogo, não dissociar. Eu entro na sala, agora eu sou um bailarino, mas como todo esse campo gestual, ele vem de um campo de referência de aprendizado, que volta para a sua pergunta. Então, né, a gente tem todo um campo domesticado, a gente tem um campo que quer se atualizar. Então, a gente tem esse meio do caminho também. Então, como é que a gente olha para o corpo que está ali, o corpo do dia? Então, assim, a disponibilidade enquanto técnica que o Ale estava trazendo, ela todo dia precisa ser revisitada e ela nunca é igual. É uma vulnerabilidade do estado de exaustão, mas também do lugar humano, de que você entra para o labor e você, sim, vai dançar uma coreografia, seja ela qual for, é o seu trabalho. Agora, como é que a gente faz este trabalho coletivo, todo mundo igual? A gente não está olhando para isso. A gente quer justamente as diferenças que surgem, mesmo com a especificidade da precisão. Precisão pode ser delicioso, mas eu não quero perder a diferença da Botinha e a diferença do Alê quando dançam lado a lado. Aliás, quanto mais essas diferenças aparecerem, mais maravilhoso é a diversidade de um grupo. Então, eu acho que mais aparece o que nos conecta. Quanto mais a gente autonomamente se conecta com algo que a gente está dançando, esse algo que nos une é a coreografia, não necessariamente só o que eu danço ou o que ela dança. Então, o modo que eles operam o fôlego, que é o atravessamento comum a eles, é justamente o que fortalece as diferenças. E acho que isso também, em termos de responsabilidade de gestão, você tem que criar ambientes políticos onde isso possa ser semeado. Porque se o ambiente não permite que isso seja semeado, isso não consegue acontecer. Então, acho que a pergunta de escolha de elenco e o modo como a gente atua, você precisa ter uma atmosfera para que isso se torne possível, senão não há confiança entre as condições do lugar para que isso aconteça. Quero fazer um parênteses. Quando eu venho fazer fôlego em 2022, na gestão anterior, eu tive acesso pela primeira vez ao elenco. Agora, é outro elenco. Então, volta para aquela conversa de rastro, onde todos esses saberes eles vão sendo amalgamados e essas atualizações vão sendo possível. Então, isso que o Ale está falando, só é possível acontecer o que acontece, porque isso aqui não é sozinho. Porque não existe uma tecnologia separada de um ecossistema. Então, é aí, volta para o entre. Então, eu acho que, de novo, né, essa conversa entre lugar, eu estou nesse lugar agora, mas eu estou olhando enquanto campo de acontecimento. E quando a gente olha para a dança, a gente, quando está praticando ali o campo de fôlego, a gente está olhando para espaço como campo de acontecimento, mais do que como lugar. Ainda que a Botinha seja fantástica em especificar como é que a gente constrói essas relações espaciais quando os espaços são muito específicos. Ela. Com isso, finalizamos nosso encontro. Muito obrigada pela presença. Venham todos de 14 a 17 de agosto. É assim que ela finaliza o meu ensaio. Acabou o tempo, ela fala, acabou. Chega, pausa. Agora não pode mais falar. Ela que termina.
Muito obrigada. Obrigada, Tenham todos gente, uma pela ótima noite. presença.